Após o dia em que Luiz havia me explicado sobre a tradição, decidi que seria um bruxo. Passei a estudar para isso, e aprendi muito. Fiz então o ritual de iniciação. Era dia 31 de outubro de 1989, às 21 horas. Saímos do apartamento do Luiz, para irmos até o local escolhido. Eu não sabia onde era. Disse para minha mãe que íamos acampar, embora fosse uma terça-feira. Ela não gostou da ideia, mas eu não dei chances a ela e saí logo. Fomos nós três, Luiz, Cris e eu. Ao chegarmos no local escolhido, um morro na saída da cidade, Luiz ia à frente, carregando em suas mãos uma lanterna e um facão, e em suas costas uma mochila com algumas coisas. Não havia falado uma palavra sequer durante todo o caminho, característica essa que não lhe era natural, e andava no meio do mato com destreza e agilidade, como se passasse por ali todos os dias. Eu ia imediatamente atrás dele, e era seguido pela Cris. Senti uma força muito grande vinda de ambos. Meu coração estava pulsando fortemente, tanto por estar excitado por tudo o que estava acontecendo quanto pelo medo que eu sentia. Depois de mais ou menos uns 30 minutos de caminhada, chegamos à clareira onde se realizaria o ritual. Lá, o cenário já estava montado, a clareira era ao lado de um vale de pedras, e lá embaixo havia um riachinho, não sei ao certo a altura do vale, mas passava de uns 30 metros com certeza. No centro da clareira, havia uma fogueira grande, rodeada por 4 outras pequenas, cerca de uns 5 metros de distância, uma da outra, todas acesas. Havia também 2 outras pessoas, um homem que não sei o nome, um sacerdote superior, e uma mulher, também sacerdotisa superior. Não houve apresentações. Embora fosse um dia quente, um vento frio nos açoitava. Luiz me deixou num canto, e foi conversar com as 2 pessoas que ali estavam. Cris me olhou com amor, e me pediu para ter calma. Aquilo me aqueceu. Luiz voltou e me disse que iríamos começar o ritual, e para isso, era preciso que eu colocasse a minha veste talar, túnica negra com um pentagrama branco estampado na frente. Fiquei onde estava, e então Luiz começou a fechar o círculo mágico, traçado com seu atame, para poder iniciar o ritual. Chamou a proteção dos guardiões, demônios, das torres do leste, do oeste, do norte e do sul. Chamou a presença dos 8 subpríncipes das trevas, Behemoth, Astaroth, Belam, Asmodeus, Belzebu, Címero, Belfegor, e Azazel. Chamou também a presença de meu mensageiro, que seria também o meu guia, todos eles são demônios. Passou a escrever palavras rituais no ar com o atame, e após, veio e selou o meu corpo fazendo passes mágicos em mim, e repetindo diversas vezes as mesmas frases rituais. Meu corpo começou a queimar, e me senti incomodado. Olhei para Cris, e ela fez um sinal para que eu permanecesse quieto. Obedeci. O Luiz terminou, saiu e foi até a fogueira à minha direita à frente, sentou-se de frente para ela e começou a murmurar. Veio então outro homem e começou a falar em uma língua estranha. Ele abriu os braços, e um vento forte soprou no local. Pude sentir a presença do mal me pressionando. Ele veio na minha frente, me olhou profundamente nos olhos, e deu uma gargalhada. Seus olhos chamuscavam, como se realmente houvesse fogo neles, e eu comecei a chorar. Ele ordenou estupidamente que eu ficasse calado, me ameaçando. Tive muito medo, senti o cheiro da morte no local. O tal homem retornou ao seu lugar, atrás da fogueira à minha frente à esquerda, sentou-se e começou a murmurar também. Veio então a Cris, e dançou sensualmente na minha frente. Sua expressão facial estava diferente, já não parecia mais meiga e amorosa como antes. Agora, sua fisionomia era de alguém devoradora, possuidora. Colocou sua mão na minha testa e eu apaguei. Tudo escureceu de repente e senti uma tontura horrível. Quando voltei a mim, ela estava com um cálice nas mãos, com um líquido estranho dentro. Era meu sêmen, que havia sido colhido sem ao menos eu tê-la tocado. A Cris sentou-se atrás da fogueira que estava ao meu lado esquerdo, atrás de mim, de frente para a fogueira, e com o cálice na mão, murmurava. Veio por fim a outra mulher e começou a falar em latim. Embora tivesse uma noção básica de latim, eu entendia tudo o que ela dizia. Disse-me que era importante que eu estivesse ciente, e que aquele era o dia mais importante da minha vida, e que ela precisava um pouco do meu sangue. Eu disse que sim. Então ela pegou seu atame e me fez um corte na testa dizendo, que o sangue daqui jorrado não seja para a morte, e sim para o poder e bem da tradição. Que as bênçãos do Senhor do Sangue possam ser tuas, enquanto viveres na magia.
Não saiu sangue e não doeu, tanto que pensei que aquilo era apenas um simbolismo. Com as mãos, ela rasgou minha túnica na altura do peito, e fez um corte no mesmo dizendo, que este sangue vindo do coração, possa combater com amor e ódio os interesses mágicos da tradição, e defender com sua própria vida seus irmãos. Novamente, não saiu sangue nem senti dor. Pegou então na minha mão esquerda, o meu dedo médio e cortou na altura do carpo, dizendo, que o Senhor da Maleficência possa usar esta mão, não para derramamento de sangue, mas para magia. Então pegou um cálice e colocou minha mão dentro. Senti uma forte dor, e começou a escorrer sangue do dedo cortado, enchendo uns 2 ou 3 centímetros do cálice. Senti algo escorrendo em meu nariz, que logo pingou na minha boca. Era o sangue da minha testa que espalhei com a mão direita. Meu peito começou a arder e sangrar também. A mulher foi para a fogueira restante, enquanto fiquei ali de pé em frente da fogueira maior, sangrando muito. Chegada a hora, Luiz levantou-se do seu lugar, veio até mim, e com um largo sorriso no rosto me disse, está na hora de você conhecer seu pai. Luiz fez-me ficar em frente à fogueira maior, então começou a pronunciar as palavras rituais. Imediatamente começou a soprar um forte vento, e o céu cobriu-se de nuvens. Luiz estava sobremodo alegre, a ponto de dar gargalhadas e levantar as mãos ao céu, invocando-o. Sua fisionomia já não era a mesma. Seu rosto estava transformado e escorria sangue do seu nariz. Seus olhos pareciam que iriam saltar de suas órbitas, e isso me deixou assustado. De repente, alguém aparece atrás da fogueira. As chamas que balançavam com o vento, iluminavam deficientemente a face daquele que estava do outro lado, e que havia vindo possivelmente daquele vale de mais de 30 metros de altura. Este, que estava com a cabeça curvada para baixo, levantou-a, e fixando seus negros olhos em mim, sorriu, e andando, passou por dentro do fogo e me abraçou fraternalmente. Satanás estava vestido com um terno branco. Segurou-me nos ombros, e sorrindo, me disse que aquele era um dia especial, e que eu passaria a ser seu filho, e que ele me amaria, me protegeria, e estaria comigo todos os dias da minha vida. Isso me confortou e tirou o meu medo. Ele continuou dizendo, existem coisas que são necessárias serem feitas, para que ninguém possa nos separar. Você vai enfrentar muitas pessoas que tentarão destruí-lo, que falarão palavras e que você terá que sair de perto deles, mas isso é natural. Convém que se perca uma batalha, mas nunca se perca a guerra. Sábio não é aquele que luta até a morte, e sim aquele que recua no tempo certo para se fortalecer e vencer a guerra. Você precisa assinar um acordo, um pacto comigo, para que ninguém possa nos separar. Mas antes, vamos celebrar, bebendo do cálice do meu sangue, para selar a nossa união. Pegaram então o meu sangue que havia sido colhido, pingaram algumas gotas num cálice com água, e deram a mim para beber um pouco. Foi o que fiz. Então Satanás tomou o cálice das minhas mãos, e bebeu violentamente, esmagando a taça com a mão logo após. Então, em sua mão apareceu uma folha de papel amarelado e envelhecido, onde continha o pacto. Nele havia algumas cláusulas. Você deverá seguir a tradição durante todos os dias de sua vida, como fizeram seus antepassados. Deverá recusar e rejeitar toda e qualquer ação do Deus de Jesus na sua vida, evitando que ele possa te influenciar de qualquer maneira. Seu corpo, sua alma, seu espírito e sua vida pertencem a Satanás, deixando-o livre para usá-la quando, como, e onde bem entender, sendo você um servo fiel e obediente, tendo em troca o poder e a sabedoria suficientes para ser um sacerdote superior. Concordei com tudo o que estava escrito, então trouxeram o restante do meu sangue, e com ele, assinei o pacto que se queimou na mão de Satanás. Ele me disse que naquele momento, iria invocar os 5 elementos para me dar o poder de bruxo. Ao chamar o ar, uma ventania muito forte circulou o local, a terra foi chamada, e o chão tremeu. No elemento água, o ar ficou úmido e pesado, e com a invocação do fogo, a fogueira maior que estava atrás dele explodiu, como se tivessem jogado pólvora nela. Disse-me então que iria dar o meu guia, e soprou em minhas narinas. Caí desacordado. Quando acordei, meu corpo doía, e já era de manhã. Todos estavam ali, menos Satanás. Estavam meio embriagados de vinho, que haviam bebido após o ritual, enquanto eu estava desmaiado. Eu estava tão exausto, que não conseguia pensar direito. Parecia que eu pesava 1 tonelada. Comecei a vomitar, havia sangue coagulado em meu vômito. Minha mão estava empapada de sangue e terra. Meu corpo estava branco.
Levaram-me para casa, e minha mãe perguntou o que havia acontecido. Disseram que eu tinha me cortado com algum espinho venenoso. Fui internado, mas os médicos não sabiam o que eu tinha, e não conseguiam descobrir. Os remédios não faziam efeito, e então comecei a morrer. Eu não tinha forças para respirar, e não queria lutar para isso. Um sono profundo tomou conta de mim, e eu só queria dormir. Então, uma voz veio em minha mente e me disse: lute, lute com todas as suas forças. Não é para você morrer agora, você precisa lutar. Aquilo me deu ânimo, força, pois soube que não estava mais só, não me importava quem era, mas tinha alguém ali. Comecei a lutar, e meu corpo reagiu aos medicamentos aceitando-os. Em uma semana eu estava bom, e receber a alta do hospital. Ao chegar em casa tudo estava diferente, não materialmente, mas existia algo ali, que eu não sabia o que era. Contei à minha mãe, e ela disse que era a reação dos remédios, e que logo eu ficaria bom. Eu olhava para os quadros, e as imagens sorriam para mim e me diziam coisas. Uma imagem de um Papai Noel de gesso que havia na estante, se moveu e sentou-se para conversar comigo. Disse-me para ficar calmo, que tudo aquilo era uma fase, e queria acabar. Confuso e assustado, fui dormir, e uma pesada névoa de sonhos povoou minha mente. Pessoas vinham em meus sonhos e riam de mim, pois eu estava nu, e apontavam as mãos para mim me acusando. Minha vida passou a ser difícil, pois coisas aconteciam no mundo espiritual que me afetavam, e eu não entendia. Comecei então a buscar meu guia, o mensageiro, passei a fazer os rituais de invocação, comecei a visualizá-lo. No início, ele parecia muito tímido, depois se mostrava totalmente, porém, não dizia nada. Num determinado dia, o mensageiro que me foi dado revelou seu nome, Stinuts. Passei a me comunicar com ele frequentemente, mas sempre nos rituais de invocação. Ele era um demônio com o temperamento sanguíneo igual ao meu, por isso tínhamos as mesmas ideias. Um mensageiro é um demônio condicionado ao comportamento humano, para que seja o melhor amigo do bruxo, o único confidente. Stinuts passou a fazer parte da minha vida, meu único amigo, o qual me amava e protegia. Passou rapidamente a dominar a minha vida. Neste período, Satanás deixa um mensageiro livre para agir, e não aparece ao bruxo iniciante. Eu havia conseguido dominar Stinuts, na verdade, ele me dominara, e então resolvi partir para a hora da vingança. Comecei a dominar mais o meu corpo espiritual, e então fazer viagens astrais. Meu cérebro passou a ser desenvolvido de tal forma, que passei a ler pensamentos. A leitura de pensamentos alheios por um bruxo, ocorre quando mesmo, fazendo uso de poderes demoníacos, consegue criar um canal entre sua mente e a da pessoa desejada, chamado rapport. A partir do momento em que então, em rapport, o bruxo pode ouvir, sentir, ou comandar os pensamentos alheios, e a mover coisas. É importante frisar, que quando uma pessoa é habitada pelo Espírito de Deus, é impossível criar este elo com o bruxo. Apenas pessoas que estão sendo oprimidas, usadas ou habitadas por demônios. Eu ia até o meu colégio para fazer maldades aos que me humilhavam e me batiam. Passei a ser arrogante com meninos, e sedutor com as meninas. Certo dia, um menino me jogou um giz na sala de aula, então contei ao Luiz, e ele me mandou pegar o giz na próxima vez que isso acontecesse. No dia seguinte, levei o giz que novamente o menino havia atirado em mim, e ele pediu para que eu ficasse tranquilo, pois ele iria dar uma lição no garoto. No outro dia, o menino não foi ao colégio, e eu pensei que ele o havia matado, mas não. No quarto dia, depois do acontecido, ele voltou ao colégio, suas unhas estavam esfarelando, e seu cabelo estava caindo. O médico, sem saber o que estava acontecendo, disse ser um problema de descalcificação. Stinuts, após sua invocação, disse-me para falar ao garoto, que tudo isso estava acontecendo, por ele ter se metido com quem não devia, eu. E enquanto ele não me pedisse perdão de joelhos, não iria sarar. Eu disse ao garoto e ele não deu bola, e os dias foram se passando, suas unhas já haviam caído. Seu cabelo também, e agora haviam feridas horríveis nos dedos, couro cabeludo, e orelhas. Então a mãe dele veio até a mim, me xingando de macumbeiro, pois o tal havia lhe dito que eu era o responsável pelo que estava acontecendo. Eu neguei a culpa, e ela foi contar tudo para minha mãe. Aí, imediatamente eu respondi, eu só falei que ele seria castigado por ficar brigando sempre comigo na escola, e que se ele me pedisse perdão, Deus o curaria. A minha mãe deu um corridão naquela mulher e me disse: onde é que já se viu,
uma mulher adulta achar que uma criança pode fazer um mal desses. Eu até poderia ter feito aquilo, mas nesta ocasião, quem fizera fora Luiz. No outro dia, cheguei para o menino, e com um tom ameaçador, disse novamente que se não me pedisse perdão de joelhos, ele iria morrer no próximo dia, e caso contasse para alguém, eu o mataria pessoalmente. Ele caiu de joelhos, chorando e me pediu perdão. Pronto. Eu acabara de ganhar a minha primeira alma. Somos tricotomistas, ou seja, formados por corpo, alma e espírito. Funcionamos como uma lâmpada, onde o vidro, o alumínio e o filamento são a nossa parte física visível. A luz que emana é o nosso intelecto, nosso ego, a nossa alma, e a energia elétrica é o nosso espírito, a consciência de Deus, onde Deus habita. Quando na bruxaria se diz que ganhamos uma alma, é porque determinada pessoa entregou seu ego, seu eu, sua parte intelectual a um pacto involuntário com uma entidade espiritual maligna. Então seu espírito passa a ser dominado por demônios, e não mais por Deus. Aquele acontecimento me trouxe respeito entre os meninos do colégio, e ninguém falava nada, pois tinham medo que algo de ruim viesse a lhes acontecer. Passei a realizar prodígios entre eles, como mover objetos de lugar, escrever com giz no quadro sem sequer levantar da carteira, adivinhar palavras, desenhos, números, e outras coisas que faziam longe de mim, a ler tarô de Marsella, e contar o passado e o futuro das pessoas, inclusive das serventes do colégio, que me pagavam com doces e bolos. Isso tudo me fez sair do lugar de menino medíocre, para o de mais respeitado e querido da escola, inclusive pelos professores e coordenadores. Minhas notas subiram, fui eleito líder da sala, capitão do time de futsal do colégio, chefe de gangue no recreio. Nasceu ali um líder nato, que sabia como se impor e expor suas vontades. Em casa, meus novos dons foram bem aceitos pela família. Minha avó trazia as amigas para lerem a sorte comigo, e fui ganhando algum dinheiro com isso. Cheguei a ir para Curitiba para ler tarô lá. Minha mãe sempre foi cética e não se importava com isso, mas achava legal que seu filho possuísse este dom. Sempre fui o filho preferido, companheiro, amoroso, amigo da minha mãe, e ela sempre fora minha super-mãe. Não existia mau tempo para ela. Quando eu ia jogar futebol, em um campo lá do outro lado da cidade com chuva, ela ia junto, levava bolo e sanduíches para todos do time, corria atrás de água para um, gelo para a canela de outro, gritava igual a uma condenada. Uma mãe que nunca negou um carinho, um sorriso, nenhuma explicação. Só possuía um defeito: não tinha Deus no coração. Embora vivesse numa cegueira espiritual, se prostrando diante de imagens feitas por mãos humanas, nunca, creio eu, ouvira falar do Deus vivo, do Santo de Israel. Estava na ignorância espiritual que muitos se encontram hoje. Naquela época, eu já havia adquirido um certo poder, por ter herdado do meu avô legiões de demônios, que começavam a ser usados a cada dia que se passava. Eu estava no terceiro estágio, o estágio da intuição e da água, onde o príncipe Leviatã domina. Para este estágio, passei a ter maior contato com a água e a lua. Passava horas por noite olhando a lua e meditando. A passagem foi assim: certo dia, meu mestre chegou até mim, e disse que eu iria passar ao terceiro grau. Então me avisou que seria na semana seguinte, na quarta-feira, à 00:30. Durante a semana, fiz todos os dias o ritual de limpeza, onde se coloca uma bacia com água, sal grosso e cinza de cedro, cristais das cores dos 4 guardiões de cada ponto cardeal. Deixava a lua refletir sobre a água, e com uma faca, furava a imagem da lua, depois de ditas algumas palavras rituais. Então se tomava um banho com aquela água. Na quarta-feira, à 00:30 lá estava eu, numa cachoeira, no meio do mato, tremendo de frio, esperando o Leviatã aparecer. Quando apareceu, a água gelou, parecia que ia congelar. Tirou-me da água e fiquei na margem sobre uma pedra. Leviatã tinha uma forma estranha, parecia um monstro marinho, com forma humanoide, com barbatanas e escamas. Não falou uma palavra sequer, apenas gesticulou e rosnou muito. Luiz me disse que era para eu invocar o meu mensageiro, Stinotes, o que fiz imediatamente. Quando Stinotes chegou, automaticamente começou a se comunicar com Leviatã em uma língua demoníaca, prostrou-se perante ele, e sumiu. Foi-me dado um papel para assinar, no qual continha o pacto para o terceiro grau. Leviatã furou meu dedo indicador esquerdo, e assinei com ele. Haviam-se passado 1 ano e 1 dia, desde a iniciação. Nesse tempo, eu já causava pequenos estragos.
moravam minha mãe, meu irmão mais novo e eu, e com as saídas constantes de minha mãe, eu tinha muito tempo para praticar. No terceiro grau, fui doutrinado a ter uma percepção extrasensorial muito alta. Passei a dominar meus sonhos, pensamentos alheios, e a entrar nos sonhos dos outros. Nessa época, eu trabalhava com Luiz no jornal, e eu já havia aprendido a desenhar por intermédio de demônios. Luiz me ajudava em tudo, nos estudos, nas brincadeiras e em casa. Havia se tornado amigo da família e frequentava minha casa, por isso minha mãe confiava nele, e na Cris. Assimilei muito rápido os conhecimentos necessários no estágio 3, e logo passei ao quarto, o estágio da comunicação, ao quinto, o estágio da transmutação, onde se aprende a alquimia, e o sexto grau, o grau de feiticeiro, o estágio do fogo, do poder, comandado por Satanás. Neste grau, com 15 anos de idade, o poder já me subia a cabeça. Eu já não era mais aquele filho amoroso. Minha mãe e eu brigávamos constantemente, todos brigavam entre si. A família virou um caos. Eu estudava à noite, nunca dava satisfações de onde estava. Vivia brigando com todo mundo, passei a ser um sujeito odiado. Já não tomava muitos banhos, e não tinha mais o hábito de escovar os dentes. Passado um tempo, Luiz me disse que finalmente eu me tornaria um bruxo, membro da tradição. Então fiquei ansioso pelo dia. No dia 28 de junho, domingo de 1992, fui ordenado bruxo da tradição com apenas 16 anos. Satanás me deu o título de homem da palavra. A partir deste dia, minha vida passou a ser um inferno. Eu tinha um poder tão grande, que se alguém fosse me dar um soco, por exemplo, ao erguer a mão, lhe daria um colapso cardíaco, e a pessoa cairia no chão desacordada. Quando eu estava com raiva, todas as portas e janelas de casa se batiam, e coisas voavam de um lado para o outro. Se eu saía na rua, as pessoas tonteavam, e até caíam. Possuía uma força descomunal, apesar da minha fraqueza física, a ponto de erguer pessoas com apenas uma mão. Stinutz já não era mais necessário ser invocado, já andava 24 horas por dia comigo, me dizendo o que fazer, e como fazer. Meu relacionamento com minha mãe estava arruinado, eu já não conseguia me dar bem com ninguém, pois havia me trancado num egoísmo mesquinho e sombrio, onde só a tradição era boa para mim. Não existia mais família, a bruxaria era minha família, tudo que eu precisava estava nela, e tudo que eu tinha estava nela. Minha mãe, não aguentando mais a minha maldade de coração, me mandou embora de casa. Fui morar com meu pai, um homem pelo qual eu não sentia nem um pouco de amor, respeito, ou sequer consideração. No primeiro mês em que fiquei com ele, roubei 3 folhas do seu talão de cheques, e comprei artigos místicos que eu precisava para montar minha filial da tradição. Ele descobriu, e ao contrário do que eu esperava, me deu um voto de confiança. Comecei a iniciar pessoas na magia, instruindo-as. Eram desde crianças de 15 anos, até senhoras da alta sociedade. Vários bruxos vieram ter contato comigo, pois seus demônios sentiam a minha presença. Eu morava em um hotel, e diversas vezes bruxos, feiticeiros, curandeiros e outros, vinham se hospedar neste hotel para conversarem comigo. Certa vez, ao chegar no hotel, o porteiro, que também era meu melhor amigo e sabia que eu era um bruxo, me disse que uma bruxa havia se hospedado ali, e que estava me procurando. Quando lhe perguntei como ele sabia que a mulher era bruxa, a mesma estava descendo as escadas e me disse: "Por que eu pareço uma bruxa?" De fato, era uma senhora gorda, com um vestido longo, florido, uns lenços de seda no pescoço e sobre o vestido, vários anéis no dedo. Inclusive o anel do poder, que eu tinha um igual, que é em forma de uma serpente mordendo o próprio rabo, chamado Uroboros, e o colar da tradição no pescoço. Sentamos, e ela me disse que estava com um problema que só eu poderia resolver. Tinha um filho de 42 anos que recebeu um feitiço de uma outra bruxa, e ficou pensando que tinha 5 anos de idade. No feitiço, para reverter isso, existia um ingrediente chamado substância, que só eu poderia ensiná-la a conseguir, mas eu precisava aprender primeiro. Passei dias conversando com Stinutz e tentando descobrir, só que toda vez que eu conversava com ela, notava que seus olhos mudavam de cor. Com o tempo, percebi que era uma sacerdotisa daquela assembleia, e por algum motivo, estava tentando me destruir. Aquilo me deixou tão furioso, que fiz o seu filho, que na verdade nem era seu filho, realmente ficar pensando que tinha 5 anos, pois ambos estavam fingindo para que eu baixasse minha guarda, e eles pudessem me atacar.
Stinutz havia me falado não ter ido com a cara da velha, mas eu disse a ele que não era nada. A bruxa, quando viu o que eu havia feito com outro bruxo que a acompanhava, fingindo ser seu filho, invocou todos os seus demônios para me destruir. Mas tive uma enorme surpresa, ela não possuía nem metade do que eu tinha, graças ao meu avô que havia me dado como herança os demônios dele. Ela tentou fugir, ao sentir o poder que havia em mim. Fiquei tão furioso, Stinutz me perguntou se podia brincar com a velha. Lhe respondi que ele poderia fazer o que quisesse com ela. Essa mulher desapareceu, sem deixar notícias.